Então tá. Eu embaralhei as cartas já, tá? Então agora eu vou tirar da forma menos mais tradicional sobre a pergunta que eu recebi desse meu amigo de infância aí. Lembrando que ele quer saber, ele diz que ele está em vias de adquirir um estabelecimento comercial, um grande estabelecimento, e ele quer saber se vai dar certo, né? A negociação, enfim, se vai dar certo toda essa transação aí. Vamos lá. Então as cartas estão embaralhadas, vamos ver. A primeira carta é o arcano 7, certo? A primeira carta tem a ver com essa questão da pergunta. Então, o arcano 7 representa uma conquista, uma vitória. O próprio símbolo é esse, é o sujeito que volta de uma batalha, de uma guerra, vitorioso, entendeu? Então é um símbolo, digamos, de uma conquista, né? De uma vitória. O sujeito que vai lá, luta e vence. Ela está aqui representando a questão, a própria pergunta, quer dizer, isso vai acontecer, né? Ó, a segunda carta é o arcano 8, que é o da justiça, ok? A justiça, vamos ver aqui a terceira carta. Novamente o arcano 17. Bom, novamente é aquilo lá, né? Confirma aquela coisa, ou seja, essa realização aqui, digamos, que tem a ver com essa questão aqui do sujeito, né, voltando da guerra, enfim, conquistando e tal. Essa conquista, esse plano, é algo assim de médio para longo prazo, tá? A carta da justiça, que é a carta 8, né, ela pode estar realmente, acredito que ela de fato ela está reforçando aquele arcano 12 que apareceu naquela primeira resposta, né? Assim, de certo modo ela está dando um reforço para essa ideia. Acredito que ela está totalmente coerente com a questão anterior, né? Assim, sobretudo a conclusão, né? A mesma carta, né? Então vejamos, a justiça é isso, é um símbolo de equilíbrio, né? Quer dizer, como é que eu posso dizer aqui? Tem que ter essa, eu não sei nem agora a palavra certa agora, mas bom, é aquilo que eu disse, quer dizer, é uma questão de plantar, entendeu? E ir fazendo todo o serviço e se esperar a coisa, ter perseverança, ter paciência, você entendeu? Para que a coisa aconteça, tá? A justiça, ela tá aqui nesse sentido nesse jogo, nessa carta, nessa pergunta, me parece que ela está nesse sentido dessa retribuição ao esforço, né? Ao trabalho todo que vem por aí. Eu vou tirar mais algumas aqui para ver se tem algum outro detalhe.
Então, sim, o cenário todo é muito positivo, tá? Eu tô vendo aqui, tá bom? Novamente, abaixo aqui da carta da estrela, tá? Tem essa carta aqui da Imperatriz. Então, assim, ela diz pra gente o seguinte, esse negócio, essa aquisição e certamente você vai ter que contar com parceiros, né? Com sócios, talvez, digamos, alguém para dirigir, né? As coisas de um modo justo, né? Com a cabeça aberta e focado, né? Essa carta aqui, ela aponta, tá vendo? Para um futuro, ela representa o sinal arquétipo dela de uma mulher com fertilidade, que tem toda essa potencial criador, né? E tudo, mas novamente ela confirma aquela coisa, assim, que, sabe, é tipo algo que vai ser gerido não, gestado, né? Quer dizer, ela, por exemplo, é tipo uma mulher grávida, entendeu? Ou com potencial de gravidez, ou seja, de dar à luz. E uma coisa interessante nessa carta é que, assim, bom, além dela apontar para o futuro, né, com o olhar, ela é uma figura que tem todo esse potencial criativo, mas esse potencial tem que estar sob direção, certo? E a gente sabe que essa direção, né, ela tem que ser aquela coisa, como eu disse, de saber olhar as coisas de mais de uma perspectiva, de ter uma visão ampla do negócio. E sobretudo essa consciência de que a coisa vai passo a passo, tá entendendo? Assim, não vejo aqui nenhuma mudança repentina, assim, tá entendendo? Tirar mais algumas cartas, ó. Novamente, ó, o símbolo da temperança, aqui, nessa primeira fileira. Ó. Esse símbolo aqui, que é o do arcano do Le Bateleur, né? O que é essa pessoa aqui? Ela tá falando dessa questão do jogo de cintura, de você saber lidar com negociações, de saber, vamos dizer, essa figura arquetípica é aquele típico, digamos, ilusionista de feira, sabe? Que tem algumas coisas na manga, que faz truques, que esconde com uma mão, entendeu? Ele sabe, né? Ele tem jogo de cintura, tá entendendo? Então, tem tudo isso daí, né? É interessante que ambas estão convergindo aqui, tá vendo? Ele está em direção a essa carta aqui, né? Então, reforçando isso aqui, vai ter que ter esse equilíbrio, saber lidar talvez com situações, né? Talvez algumas coisas eventualmente até conflituosas, e saber apaziguar e não, vamos lá, tal. É um pouco isso. E aí, aqui cai esse arcano aqui, ó. 18, tá? Então esse 18 ele tá chamando a atenção do seguinte, quer dizer, que podem ter algumas coisas, né, que vão sendo guardadas, né, vão sendo jogadas para debaixo do tapete, tá? Então, o que chama atenção aqui nessa última fileira aqui, né? Que nesse jogo aqui de contemporizar, por assim dizer, você não pode perder de vista isso aqui, tá?
entendeu? Essa questão de... Porque o que geralmente é jogado para debaixo desse tapete emocional? São frustrações, são às vezes coisas antigas, entendeu? Uma bronca assim, que o sujeito guardou lá, entendeu? E aquilo vai acumulando. Então, atenção, essa questão de nessa administração de eventuais divergências e tudo, entendeu? Busque sempre a questão da justiça, né, de olhar a coisa de modo justo, de saber ter uma visão ampla, aberta, de olhar, saber se posicionar do outro lado, ver a coisa toda aí direitinho. E sobretudo, repito, essas 3 primeiras cartas aqui, arcano 7, arcano 8 e a estrela, a resposta está aqui, tá? As outras cartas que eu estou tirando é como se fossem, digamos, notas de rodapé, tá? Então a gente viu que repete o mesmo resultado com o arcano 17, apenas com a variação aqui dos 2 primeiros, né? Ou seja, uma grande expectativa de sucesso e da necessidade de, né, assim, de saber olhar, por assim dizer, os 2 lados, ou quantos lados, sei lá, existam nas eventuais situações concretas, tá bom? E sobretudo, repito, quer dizer, qual seria a resposta? O negócio tem tudo para dar certo, mas é uma coisa de médio prazo, tá? Não vai ser assim do dia para noite que, digamos, que vai render os frutos, tá? Que talvez, afinal, é o que se busca. Eu vou tirar agora uma última carta, que é a síntese, tá? Do jogo todo. Essa aqui, ó. Esse arcano 13, arcano sem nome, ele indica uma mudança, entendeu? É muito curioso porque, veja, lembra que o nosso arcano final era sempre o 13, né? Agora nós temos essa outra carta aqui. Okay. Como é que eu interpreto isso aqui dentro do jogo todo? Eu interpreto do seguinte modo. Talvez isso que eu falei com relação ao arcano 17, ou seja, aquela questão do sujeito ir cultivando, ir plantando e tal, e com paciência, né? Porque a coisa, como eu te falei, tende a obter um resultado a médio prazo, né? Talvez isso aqui, isso é como eu interpreto, tá? Estejam ensejando uma mudança mesmo, uma total, radical, entendeu? Dentro do seu modo de vida, assim, tá? Pode ser que esteja indicando isso, tá bom? Eu penso que seja um pouco nesse sentido, ou seja, talvez haja alguma expectativa, talvez, estou supondo, tá? Haja uma expectativa de um lucro muito rápido, imediato, coisa assim do tipo, entendeu? E na verdade, eu não sei, ao mesmo tempo em que essa carta, muito curiosamente, ela representa de fato uma mudança total e geralmente da noite para o dia, eu quero acreditar, a minha tendência é interpretar assim, que essa mudança tem a ver mais contigo, tá? Ou seja, assim, ou seja, que isso vai representar uma grande mudança no seu modo de se portar, de se comportar e de ver as coisas, tá bom?
Ou seja, essa carta síntese aqui, ela me parece que tem um pouco a ver mais com o próprio consulente. Ou seja, né? Isso é o que eu estou pensando aqui desse jogo, tá? E sobretudo porque, vamos lembrar, naquele primeiro jogo nosso lá, saiu para nós a carta o Arcano 5, né? Que, como eu te disse, indicava uma figura mais velha, possivelmente alguém de uma autoridade familiar, seguido do Arcano 12, que indica essa necessidade de você examinar a coisa sob outros ângulos, assim. Né? Quer dizer, você vai estar numa situação que você vai ter que olhar a coisa de um outro lado, entendeu? Também, entendeu? Para ter uma visão mais ampla da coisa toda, entendeu? E aí as duas sequências terminam nessa carta aqui, que é uma carta de um projeto futuro, uma coisa assim, uma esperança, acho que como eu disse, mas que tende a se realizar, né, no prazo médio. De repente, quando me sai uma síntese, uma carta dessa, que representa uma mudança repentina e total e completa, e do dia para a noite, quer dizer, no meu entendimento, essa mudança só pode estar relacionada com o próprio consulente, entendeu? Então talvez isso indique que desculpa, talvez isso indique que talvez, né, que você talvez não esteja tão habituado com algumas situações, né, que como eu disse, que você tem que saber manobrar, entendeu? E como eu te disse, não pode também como é que eu vou dizer? Tem que atentar para isso aqui, para esse arcano aqui, né? Ou seja, eu tenho que contemporizar, tenho que saber lidar com as situações, mas assim, procurando manter tudo numa ordem, entendeu? Eu não vou soltar à tona uma série de coisas que eu tenho guardado aqui, talvez alguma bronca antiga, alguma frustração, e também tomar cuidado para que não atice, né? Para que não atinja alguma suscetibilidade de alguém porventura envolvido aí nesse negócio. Tá bom? Então assim, resumindo tudo, a resposta eu diria que o negócio segue por um bom termo, que a coisa tem boas perspectivas de sucesso, né, de realização, de frutos a médio prazo, mas que é necessário você conseguir ver as coisas de outros ângulos para ter uma visão maior da coisa, e que exatamente esse enfoque, esses diferentes, você pelo menos ter essa consciência desse enfoque diferente, né, de como é que o outro está vendo, como é que a coisa, né, como é que é ver isso, tipo assim, sair um pouco da sua posição e ver como é que é ali, como é que se enxerga a coisa de outro lado. Talvez isso aí represente, ou signifique uma mudança tremenda, assim, na sua vida. Tá bom? Então, eu acho que é isto, tá ok?